Muito bem, chegamos a mais um dia da Semana da Psicanálise. No nosso conteúdo no YouTube, referente ao dia 1º do mês de maio, a gente falou um pouco do início, como foi o Freud, moldando toda a sua teoria, antes de ser Freud, gente, antes de se fazer psicanalista. Freud passou por toda uma jornada, na verdade, teve uma caminhada, teve degraus. Esta é a mensagem de início que Wagner, do movimento Sou Freud, quer passar para você. Nós temos uma caminhada, temos um degrau. E esse degrau, ele tem que ser... Nós temos que subir. Tá legal? O degrau você vai indo. O primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, por aí vai. Então isso é muito relativo hoje na vida do ser humano. Essa questão de escalada. E no jargão popular há muito o que as pessoas dizem que se alguém te atira uma pedra, pegue essa pedra e faça um degrau para que você suba e suba e suba. É verdade? E também que e se é uma caminhada, nesta caminhada não terá só apenas um solo, não é uma caminhada como uma casa alicerçada na rocha, não. Terá espinhos, né? Terá um caminho tortuoso, na verdade, porque é imperfeito. Falando em imperfeição, foi com essa imperfeição que o Dr. Freud conseguiu moldar a psicanálise. Moldar. E eu estou falando do contemporâneo, porque a psicanálise não tem nada de velha. Velha é o mundo. Então a psicanálise veio no século XX nessa mão, e na outra mão, na mão dupla, vem a psicologia também. A psicologia já trabalhada, ciência, né? Depois de estabelecida do campo da pesquisa científica, foi para a prática da psique humana, né? E diante disso, Freud já tinha trabalhado, né, a sua tópica, a primeira e segunda tópica, né, do id, ego, superego, e também do consciente, pré-consciente e do inconsciente. Então a gente queria só adentrar um pouco disso, antes de eu falar das escolas psicanalíticas. A gente terminou lá no vídeo anterior falando sobre a inspiração, a principal cooperação, que foi do hipnólogo, psiquiatra Charcot, o francês Charcot, considerado o Napoleão das histerias, né? Então Freud foi até França, lá em Paris, na França, ele ficou durante alguns meses, e esses meses serviram para que ele pudesse experimentar novas práticas, adquirir conhecimento do meio científico. Naquela época, a hipnose ganhava campo, né, por meio do que a gente pode chamar de expressão, de tipo de show, de algo que deixava a população boquiaberta, né, os estudantes, sobretudo de psiquiatria. Então o Charcot, ele tinha esse manejo clínico, essa é a palavra do contemporâneo, naquela época, de chamar a atenção das pessoas e mostrar que aquelas mulheres, quando estavam em situação de transe, elas, de uma forma metafórica, os sintomas desapareciam quando elas estavam em transe hipnótico. É evidente que quando acabava o transe hipnótico, o sintoma retornava, né? Então, Freud volta a Viena, noivo de Marta. Ele escreveu de lá, né, como eu falei já no vídeo anterior, para Marta, as palavras que estão escritas na carta, né? Cartas essas que foram publicadas, inclusive em livros. O Freud crava a seguinte frase. Ele diz: Marta, eu estou encantado no que estou vendo. E ele descreve o que aprendeu até aquele momento nas aulas de Martin Charcot, Napoleão das Histerias. Então, ele começou essa prática clínica, né, e antes já aprendido com Joseph Brauer, né, fisiologista, médico psiquiatra, que atendia as pacientes histéricas. E todos nós sabemos que teoricamente e na prática, a primeira paciente do Dr. Freud foi Ana O. É evidente que teve a contribuição do Brauer, né, através da forma que ela era atendida, da forma que era tratada. E todo mundo sabe, quem já leu
essa história, quem já estudou psicanálise sabe que ela passou a ser tratada apenas como paciente do Dr. Freud, porque ela se apaixonou pelo Brouwer, né? Acho que de tanto movimento catarse, né? De tanta catarse. E na série da Netflix do Freud, né? Que é evidente que é uma obra ficção, fala a partir do momento que o Freud começou a tratar, a atender a Ana Oh, né? Da forma que ele começou a atender. Então ele conseguiu identificar que Ana Oh, a Marta, a Beta, assim chamando, ela tinha um problema que não era só físico, né? Orgânico, físico, como a psiquiatria da época informava, mas que o seu problema era acometido sobretudo de traumas emocionais. Então ela era uma mulher muito inquieta, ela estava em um tipo de situação no momento da análise, depois ela mudava, numa outra análise já era um outro tipo. Então, através desses fragmentos, é para isso que existe a análise, através desses fragmentos, dessas analogias, que Freud conseguiu identificar os fatores psicológicos de traumas emocionais de Marta, né? De Ana Oh, assim dizendo. E daí veio outros pacientes e o Dr. Freud entendeu, né, que era preciso. Durante a semana eu vou estar também citando alguns casos mais, como é que eu posso dizer, famosos, emblemáticos, de destaque, quando o Freud atendeu essa galera toda no seu consultório, né? Sobretudo o público feminino. Então eu gosto sempre de ressaltar que as mulheres, antes do Freud existir, as mulheres eram tidas como loucas. As mulheres, elas eram tratadas como um bicho no meio da rua, as mulheres histéricas, porque atribuía aquilo à frigidez. A medicina daquela época, a psiquiatria daquela época, dizia que a histeria, doença do útero, era uma doença que caminhava no organismo da mulher, entendeu? E que ela passava para outros órgãos. Mas ninguém tinha a ideia que se essa doença caminhava, ela passava para a cabeça, né? Então bastou vir o Dr. Freud com a sua técnica, com o seu experimento, com o seu estudo, com muita pesquisa, um cara que vasculhou o inconsciente. O livro A Interpretação dos Sonhos não foi escrito de um ano só. Foi um livro que foi escrito bem antes, não é? Então agora eu queria destacar as escolas psicanalíticas. Bom, para você que já estudou psicanálise, sabe, né, como foi o movimento psicanalítico, né? A começar pelo movimento freudiano. E você que nunca estudou psicanálise, entenda que a psicanálise não está baseada apenas no Freud, apenas na teoria psicanalítica do Freud, não é só Freud. E você que está iniciando, né? Tanto quem não iniciou ainda ou quem está iniciando, vai poder prestar atenção nessas escolas. Então, ao meu ver, da forma que eu entendo, eu gosto de chamar como primeira escola psicanalítica a escola do Dr. Freud. Outros professores, outros psicanalistas no Brasil fala que o Freud não chama o Freud de primeira escola, né? Fala de outros movimentos, a escola inglesa, a escola que seguiu depois do Freud, a escola de Viena, a escola americana, a escola francesa, etc, etc. Mas vamos nos ater ao movimento freudiano. Então, Freud inicia, faz o seu círculo, a reunião das quartas-feiras. Ali já havia muitos doutores, havia entre psiquiatras, neurologistas, fisiologistas, filósofos. Mais adiante, muito depois, sentou à mesa com ele duas mulheres fantásticas, que foi a princesa Marie Bonaparte, tratada por ele, e Louis-André Salomé. Naquela época, mulheres não eram bem-vindas sentar na mesa com esses senhores, né? E essas mulheres foram bem aceitas pelo Freud. É lógico que cada uma teve destaque, teve uma luta. E nesse gancho, a psicanálise de então tinha ainda sua proximidade com a medicina,
porque o Freud tinha saído do campo da pesquisa científica e ele foi para a prática, né, do corpo clínico. Então, o Freud teve essa proximidade da psiquiatria, da medicina com a psicanálise. Medicina e psicanálise sempre ali de lado a lado. Anos depois, quando Freud já era Freud, quando a psicanálise já era psicanálise, então outras categorias puderam participar da psicanálise, dessa conjuntura toda. Outros importantes segmentos como da filosofia, intelectuais de Viena, e Freud fundou, né, a IPA, né, nós temos até hoje, né, que é o Instituto Internacional de Psicanálise, né, tem várias federadas ligadas ao IPA no Brasil e no mundo todo. É um instituto freudiano, é o mais renomado que há no mundo. Então, antes do Freud ir embora de Viena, de ir para a Inglaterra, para Londres, a Anna Freud já estava estudando, Melanie Klein também já era gente, dizendo assim, um fator bem popular, que faz parte, né, são teorias, são escolas psicanalíticas e que desenvolvem teorias de acordo com o que o Freud ensinou, mas cada um tem o seu pensamento. Então nós temos na escola do Freud, nós temos o Zeno Forense, né, húngaro, que morreu jovem, com 55 anos de idade. Nós temos ainda a Melanie Klein, nós temos a Anna Freud, que já foi depois, mas ela também faz parte desse movimento. Nós temos outros psicanalistas que não são tão contextualizados, não são muito conhecidos nessa temática toda. Eles cooperaram com obras, com vários trabalhos, com vários seminários do Dr. Freud. Então vem Jung, né? Jung passa a escrever com Freud, passa a fazer livros importantes. Nós vamos estar colocando isso no grupo de WhatsApp, essas grandes obras. Ele passa a ser presidente da Associação de Psicanálise. Continuam trabalhando, seguindo nessa teoria, o Freud batendo na tecla da teoria da psicossexualidade. E a psicanálise naquela época já começa a ganhar campo. Então, a gente entende que a psicanálise surgiu num momento muito tenebroso. O Freud passou pela Primeira Guerra Mundial, ele estudava ainda na época, né, já estava na área da medicina. Ele citou, depois que escreveu o livro O Mau Estado da Civilização, ele comentou com alguns dos seus amigos que a partir daquele momento nada era mais normal, nada aqui é normal. Isso após a Primeira Guerra Mundial. Então o Freud vem, casa, tem filhos, tem a morte da sua filha Sofia, através da gripe espanhola, a peste negra, vem a Segunda Guerra Mundial, vem o nazismo, né? Então a psicanálise sempre esteve nessa conotação, nessa mão dupla com a guerra e psicanálise, a guerra com a pulsão de vida, a pulsão de morte. E foi durante esta Segunda Guerra que o Dr. Einstein escreveu ao Dr. Freud perguntando o porquê das guerras. E aí o Freud faz toda uma analogia contextualizando, né, o que move a psique humana, o que movia aqueles jovens de 18 anos a se alistar e ir para a guerra, sabendo que não poderia mais voltar, pulsão de vida e pulsão de morte. E aquela juventude só tinha aquilo naquela época, não é? Aí nós temos Bill, né? Nós temos Donald Good Winnicott, também da mesma escola, de Melanie Klein. E nós chegamos à escola francesa, que já depois da década de 40, né? Próximo à beirando da década de 50, o Jacques Lacan, né? Que veio morrer só em 1983, ele propõe o retorno ao Freud. Ele começou a estudar as obras do Freud, começou a estudar Freud, sabendo quem era Freud dentro dessa literatura psicanalítica, e ele propõe um retorno ao Freud, porque a psicanálise que ele via através lá no que Donald Wood, que era pediatra, que junto com Melania, Bill e outros, o que essa galera estudava e o que eles estavam propondo lá, propuseram,
lá na Grã-Bretanha, naquela parte toda fora a Europa, era o que Lacan chamava, e os lacanianos chamam, de uma psicologia, uma falsa psicanálise, né? Veio a psicologia do self, essa questão. Então o Lacan entendeu naquele momento que era preciso retornar ao Freud para a gente poder entender e seguir esse percurso. Lacan, naquele momento, já estava se preparando para ser um marco, para ser este novo movimento psicanalítico. E foi. Ele propôs o retorno ao Freud, ele trouxe uma nova demarcação, ele trouxe através do estruturalismo, através da linguagem, através da interpretação do sujeito, desse objeto, mas não abandonou a teoria psicanalítica de forma alguma. O Lacan foi mal interpretado, não foi compreendido, né, pelos senhores da IPA, e veio o rompimento, né? Ele foi posto para fora, então ele cria o seu próprio instituto, o seu próprio meio, né, denominado de movimento lacaniano. Vem um novo movimento. E o Lacan, para quem estuda Lacan, sabe que eu entendo que teve esses dois momentos na vida dele, o Lacan teórico, o Lacan freudiano, que apesar que ele dizia que vocês querem ser quem lacanianos, eu sou freudiano, né? O Lacan freudiano, teórico, acompanhando tudo que o Freud preparou, todo o projeto, e o Lacan deixando, né, entre pragmatismo, entre sua filosofia, entre sua compostura intelectual, entre um legado histórico para a futura geração. Já o Lacan com os seus seminários, com obras. Há quem diga, inclusive, que o Lacan veio escrever já foi muito depois, né? Muito depois. Ele batia muito na tecla com muitos psicanalistas que estavam entrando naquela época do behaviorismo, do cognitivismo, dentro dessa temática, né? E eu acho interessante essa questão também da psicologia do self. Hartmann falava muito isso, Donald Winnicott, o Kohut também, não é? Trabalharam muito essa questão do falso self. E aí a gente lembra do que o Winnicott falava, do falso self, né? O self bom, o self ruim, o que Melania falava, mãe boa, mãe má, né? Através de técnicas parentais. Lá atrás, o que Sandor Ferenczi ensinou, com técnica da elasticidade, com uma transferência mais dinâmica, uma transferência mais ao tempo, o que o Dr. Freud, na época, contestou de Sandor Ferenczi. Ele não concordava muito com essa prática, né? Essa proximidade com analisando essa transferência, né? Dessa forma que o Sandor destacava. Tá bom? Mas isso é assunto para um próximo vídeo. Então é isso, eu pincelei aqui um pouco das escolas psicanalíticas e vale ressaltar que tem também, depois do Lacan, o genro do Lacan, né, gente? O genro do Lacan, que tem obras dele fantásticas, eu nunca li, bom, eu não vou aqui mentir, mas eu já vi resenhas sobre ele, já vi gente comentando, tá vivo ainda, né? E nós temos também a nova geração de psicanalistas. Nós temos o que nós chamamos de liberdade. Isso, se nós estamos aqui, foi porque Freud nos deixou essa herança. Foi por Freud, por Freud, por ele ter estabelecido, ter vencido os algozes da vida, não ter olhado para trás e ter prosseguido. E é dessa forma que eu quero que você entenda, que nós somos livres, que a psicanálise é livre, é continuar a estudar, não pode parar, nós temos que continuar. Por isso que eu, de forma ousada, resolvi criar o movimento Sr. Freud no ano passado, passamos por alguns trabalhos, aqui já passou comigo alguns psicanalistas que fizeram trabalhos voluntários, e nós vamos prosseguir. Tá bom? Eu quero agora no final da live divulgar a palavra, a live gravada, né? Um vídeo gravado aqui, né? Eu quero divulgar a palavra-chave, gente. A palavra-chave é nada mais, nada menos que Freud, né? Não vou dizer qual foi a primeira palavra-chave. Tá lá no outro vídeo. Quem não viu, dá tempo ver. Tá bom? Porque essas palavras-chave estão sendo divulgadas para que você tenha acesso ao certificado no final do curso. Tá legal? E eu termino com a minha velha frase. Um forte abraço, que Freud seja nossa inspiração e a ciência luz para o nosso caminho.